Sejam bem-vindos, meus amigos. Hoje eu tenho a grata presença aqui de, além de um grande amigo, eu vou dizer, um especialista em compreensão do ser humano. Ele está partindo para o seu 6º mandato como vereador da cidade de São Caetano e eu tenho aqui a honra de trazer o meu amigo vereador Gilberto Costa para trocar uma ideia. Então você aí, tá, que é munícipe de São Caetano do Sul ou Redondeza, ou quer aprender um pouco mais, quer entender um pouco mais como que se trata da saúde pública, como que se trata da educação, como que se fala sobre qualidade de vida, qual é a visão, né, de quem tem, de quem pode resolver alguma coisa, né, qual é essa visão? E nós vamos saber hoje aqui com o meu grande amigo Gilberto Costa. Fala, Gilberto, tudo bem, meu querido? Chico, quando você fala, quer saber um pouco mais, você me joga uma responsabilidade muito grande. Mas que alegria poder estar falando contigo, participando desse podcast, que você sabe o carinho e a admiração que eu tenho pela sua pessoa, né? Então, olha, eu estou muito feliz. Eu não sei nem se você já trouxe aqui algum político para bater esse papo. Se não veio, eu sou mais feliz ainda e honrado, né? Porque seria o primeiro. Obrigado, Chico. Você é o primeiro. Olha. Você é o primeiro, Que entendeu? legal. Eu costumo falar, Gilberto, que poucas vezes a minha audiência vai ver eu trazendo nada, não tenho assim, eu sou extremamente livre disso, mas poucas vezes eles vão ver eu fazer esse tipo de trabalho que eu estou fazendo hoje. Eu não estou fazendo pela política, eu não estou fazendo pelo político, eu estou fazendo por eles e pela pessoa que eu conheço. Obrigado. Entendeu? Quando eu trago alguém aqui para nossa casa, é alguém que eu gosto, alguém que eu confio, alguém que eu acredito que vai realmente contribuir. O grande intuito desse canal é contribuir com a vida que está ali do outro lado. Somar, né? E eu vejo em você uma pessoa que pode, com grande habilidade, com grande facilidade, até pela tua conduta de vida, somar aqui com a gente. Então, sempre eu já deixo aqui aberto para a galera. Poucas vezes vocês vão ver eu abrindo essa porta, abrindo esse espaço aqui, né? Porque eu acredito no Gilberto. O Gilberto é um grande parceiro nosso, um grande amigo, fez parte do Mundo Pro do ano passado, entendeu? E é isso. Bom, Gilberto, satisfação é toda minha. Minha. Manda! Então vamos lá. Eu queria, Gilberto, que você, assim, de uma forma, né, para que a galera te conheça um pouco mais, falasse um pouquinho da tua trajetória. Nós já vamos entrar no assunto, né, entender um pouquinho mais como que é vista a saúde, como que é vista a educação, como que é vista a qualidade de vida das pessoas, porque eu acho que são os 3 pilares assim, fundamentais para a pessoa existir com qualidade. Existir, todo mundo existe. Até quando? A gente não sabe. Mas eu acredito que esse período que a gente passa na Terra, eu acredito que minimamente a gente tem que ter dignidade de viver. E esse ponto que você traz, que são pilares teus na tua gestão, na tua vida como homem, como político, como ser humano, eu acredito que você tem. Mas a gente quer te conhecer. Quero saber um pouquinho. Esse 6º mandato aí para vereador. Então, assim, é uma aprovação, né? Ninguém fica tanto tempo. Eu costumo falar que ninguém fica tanto tempo no auge se não tiver ali bem a sua verdade muito bem postada, né? Até porque na vida pública, né, Francisco, a gente é muito questionado e a gente escuta muito, né, algumas colocações muito pejorativas. Tem hora que isso baqueia, mas o que supera quando a gente escuta algo pejorativo? É a sua essência, você se conhecer e você saber que você não é aquilo. Porque eu já ouvi, né? Política é tudo ladrão, Sim. Político só pensa nele, político só nos procura em época de eleição. E eu sei que eu não sou isso. Sim. Então, isso me dá como escudo para a gente continuar e, ao mesmo tempo, para essas colocações não te atingir. Porque você imagina você levantando de manhã, de repente, numa padaria, o cara fala, política é ladrão. Cara, é ruim ouvir isso, né? Sim. Mas, como você tem uma essência muito definida, isso não me abala. E aí a gente toca o dia, tocamos o ano, 6º mandato, com muita tranquilidade, porque eu conheço minha essência. Então, algumas falas pejorativas eu não deixo me abalar. Certo. Foi criado um alicerce aí, né, para você Muito ir pro sexto mandato, com essa tranquilidade. Eu vou abrir uma coisa aqui, Gilberto. Eu e o Gilberto estávamos num café, e o Gilberto, em São Caetano, e você discutindo ali, né? E você meio que, tem que ir lá, tem que fazer, tem que resolver, tem que não sei o quê. E eu vi assim, obviamente eu não entrei, mas eu observei. Você não deu palpite, né? Eu não dei palpite, mas eu observei ali você numa constância, tentando resolver o problema de alguma situação, de alguém, de uma classe. E quando você fala... E aí, naquele dia, me bateu isso que você está falando.
Eu sei que a classe política existe essa conotação, essa falácia conotativa que... Muito triste. Né? Muito triste, né? Alguns deram motivos para isso, mas também quando resvala em quem não dá motivo. E era justamente isso que eu iria... essa é uma das primeiras perguntas. Como você lida com isso? Mas você já acabou me respondendo aqui que o seu próprio trabalho, né, tem uma frase, tem um ditado que fala mais ou menos assim, que melhor do que as palavras são os exemplos, né? Sim, valores, né? Valores, isso é muito importante. Até porque a gente não deve ser herói para o próximo. Você tem que ser herói para si mesmo. E quando você pensa no próximo, você tem que pensar da tua família. Sim. Você imagina seus filhos não terem um carinho, um orgulho de falar de você, do seu pai. Né? Muito complicado. Eu tenho 3, né? Isso é muito forte. Isso é muito forte. Chegar em casa e ter alguém que a gente admira, né? Claro, com certeza. Porque a gente é admirado e também questionado e também repudiado, né? Dentro de casa. Sim. E eu tento, na medida do possível, levar e transportar bons exemplos para ser admirado primeiro por mim mesmo, segundo pelos meus filhos, né? Que é para eles que a gente faz tudo, né? Maravilha, maravilha. Eu acredito que reverbera no mundo. Sim. Nosso exemplo de casa reverbera na rua. Com certeza. Gilberto, nos nossos treinamentos aqui, eu sempre são treinamentos muitas vezes muito técnicos, muito científicos, só que eu sei que por trás de um conhecimento científico, de um conhecimento técnico, existe um pai de família, uma mãe, um jovem que está entrando para o mercado de trabalho, enfim, né? Essas situações aí populares. E uma das coisas que eu destaco muito é como que a pessoa avança na vida sem ter uma mínima qualidade dentro do seu campo de saúde. Né? Eu sei que São Caetano é um exemplo, é inevitável a comparação, acredito que você já deve ter respondido isso várias vezes. Mas em São Caetano, mas em São Caetano, mas em São Caetano. Quais são as principais ações que você vê dentro do campo da saúde? Porque é muito difícil um cara levantar para trabalhar, Gilberto, vendo que o filho dele está ali, passou a noite acordado e ele não tem onde levar esse filho para ter uma consulta digna. Deve ser muito ruim uma mulher ter que marcar um exame para mulheres, ginecológico, e ela tem uma agenda de 2 anos. É muito ruim um homem que está com a pressão alta, com a diabetes, e ele conseguir encontrar um cardiologista, um endocrinologista, e essa agenda ter lá a perder de vista. Né? E aí eu me coloco no lugar, muitas vezes, dessa pessoa e falo, cara, como que ele vai pensar em se profissionalizar? Como ele vai pensar todos os dias em levantar, tocar o terror, ir lá e trabalhar, se ele está com essa mochila pesada? É difícil. Como que o Gilberto, o homem, o político, o vereador, que trabalha na cidade de São Caetano, que é uma cidade modelo, como que você vê isso e quais são as ações que você tem em mente? Ô Francisco, primeiro deixa eu fazer uma colocação aqui quando você fala tocar o terror. Eu gosto de algumas falas, né? Eu gostei muito dessa. Eu acho que a gente tem que fazer políticas públicas sempre pensando como você gostaria que fosse para ti. Né? E aí, quando você pensa dessa maneira, você já começa a acertar. Porque você fala, poxa, quem é que gosta de esperar? Nossa. Ninguém, né? E esperar muito. Aí ninguém mesmo. Então, a gente, olhando esse quadro, a gente desenvolve em São Caetano, e é um projeto que a gente vem fazendo há 20 anos. Nossa. 20 anos. São Caetano não chegou da noite para o dia. Né? Foi um planejamento. E aí nós planejamos a saúde de São Caetano. E nesse planejamento de 20 anos, que é uma geração, a gente está colhendo os frutos, os louros agora. De você falar assim, olha, você precisa de uma simples consulta, eu tenho uma telemedicina. A telemedicina te consulta, te assiste dentro da tua casa ou no teu trabalho ou até na rua. De uma forma expressa. Né? Expressa, online. Isso é usar a tecnologia à disposição da população. O que a prefeitura fez, o que nós fizemos? Só enxergamos isso e disponibilizamos para a cidade. E sem contar que a tecnologia ela é barata. É muito barato. Então, você consegue, através dessa visão, fazer com que, através da telemedicina, a pessoa possa ser consultada e aquela dor de ouvido, que poderia ser algo surreal, o médico diz, olha, toma isso.
Ele não precisou nem sair de casa. Sim. Então, nós enxergamos a tecnologia quando ela passa a ser um instrumento para assistir o ser humano. E eu gosto disso. Então, eu aplico isso. Não é fantástico quando você fala, bom, eu quero lanchar. Aí você vai aqui no iFood e chega na sua casa e você vai lanchar sem sair de casa. Então, você aplica isso olhando para si mesmo. E a cidade disponibiliza isso. Aí o presencial. Presencial, primeiro passo é carinho, é respeito. Perfeito. Quem é que gosta de ser recebido e mal recebido? Ainda mais uma situação que você está vulnerável. Sim. Ninguém vai passear no hospital como se passeia no shopping. Então a gente fala muito isso para o pessoal que atende, que você tem que ter um olhar como você gostaria de ser atendido se fosse você chegando no hospital. Enxergou? Agora aplica. Porque é você que está atendendo quem está chegando. Isso é respeito, isso é carinho, isso é humanização. Sim. E aí é difícil? Claro que é difícil, porque você está lidando com pessoas. O próprio atendente ele pode sair de casa com um problema. E a gente tem que entender que tem hora que tem falhas, que tem mau humor, mas a gente tenta, na medida do possível, isso não deixar abater o nosso funcionário, fazendo palestra, conscientização, né, fazendo humanização com ele, para ele poder passar essa humanização bem para o próximo. Quando você é bem recebido, tudo já melhora. Porque de hora que você só a quer... dor já diminui. Diminui, porque você só quer um ombro amigo. Perfeito. Aí depois você tem que ter a estrutura. E essa estrutura... Você imagina a pessoa falar assim, vai levar 2 anos para você fazer um exame? Meu Deus. É surreal. Lá em São Caetano, a pessoa reclama quando chega a demora de 30 dias. Então, você imagina, quanto mais você dá, mais você tem que diminuir esse tempo. Porque é grau de conhecimento. Sim. E a nossa cidade tem o maior índice de desenvolvimento do país e tem o maior índice de gente universitária com diploma do país. São quase 50% da população com diploma universitário. Quanto mais conhecimento, mais exigência. Perfeito. Mas ele sabe também reconhecer quando ele está recebendo. Ele sabe. Tanto que nós estamos aí há anos governando a cidade e ele entende que o projeto, a longo prazo, ele é mais sólido. O imediato, ele é paliativo. Sim. Por isso que ele repete com os mesmos. Não, vamos continuar, vamos dar sequência a esse governo, porque ele já me atende e o planejamento é para atender melhor. Aí você olha a estrutura tem que ser bonita. Nós somos visuais. Total. O ser humano, 95% da população é visual. Então você faz uma boa recepção, um bom prédio, né? Porque na hora que ele é bem recebido e o visual é bem apresentado, 50% já cai, porque ele vai ter que esperar. Mas ele espera dentro de um ambiente bonito, gostoso, moderno. Perfeito. Então, isso é tudo a visão que a gente aplica, porque é o jeito que nós gostaríamos que fosse conosco. Sim. O que eu quero para mim, eu quero para o meu semelhante. Né? E aí depois vem o profissional, que tem que ser capacitado. As máquinas têm que ser a mais atual possível. Né? E a gente fica ali, uma fiscalização periódica, porque o ser humano é isso. Sim. Ele tem que ser fiscalizado. Não tem jeito. Nós temos que nos fiscalizar, né? Sim, você fala para o seu filho a mesma coisa todo dia, o ano inteiro. Cuidado, 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 cuidado. Se você fala isso a vida inteira para o seu filho, você aplica na rua também. Perfeito. Você fica de olho no médico, na recepcionista. O nosso morador ele tem um canal conosco muito rápido. Então, as informações, os elogios e as reclamações chegam muito rápido. E chegando muito rápido, a gente opera a solução muito rápido. É esse mais ou menos o olhar. Eu não preciso dizer para você que a construção que a gente está fazendo de um hospital do coração é essencial. Claro que é essencial. É a doença que mais tira vida no mundo. Sim. Então tem que ter. É o primeiro do ABC? Sim. Eu gosto de falar isso, mas eu quero que o ABC também tenha, cada cidade o seu. Porque se é a doença que mais tira vida no mundo, olha, então onde você tem que atacar? Ela. Sim. Em prioridade. Então, é essa a visão que a gente na causa, tem. não no sintoma, né? Ah, sim, sempre, né? Causa. O preventivo. Sim. Prevenir é a melhor, remediar. é a melhor. Perfeito. E com essa visão, a gente busca
a solução. Então, a gente tem na cidade um centro oncológico, a gente tem um centro oftalmo, a gente procura entender o que é a demanda e trazer a solução. Perfeito. E a gente faz isso muito bem. Por isso que São Caetano se destaca. Tem gente até que fala assim, é uma cidade pequena, é fácil. Não. Você pega uma empresa pequena, bagunçada, e você pega uma empresa grande, organizada. Isso é conceito. E nós temos esse conceito claro, evidenciado e aplicado, que saúde é prioridade. Mas se aplica isso. Porque quando a gente fala que saúde é prioridade, mas não aplica, então você só fala da boca para fora. Sim. São Caetano tem 15 quilômetros, tem 7 hospitais para a sua população municipal. Tem uma unidade básica de saúde em cada bairro. Isso é surreal. O Brasil é surreal. Não tem. Fora, como eu te falei aqui, o Prontocárdio, que a gente está entregando agora. Nós temos lá uma oncologia exemplar, uma oftalmologia exemplar, fora o que a gente tem de agregados no Estado, né? O Mário Covas aqui, 70 leitos é nosso. Sim. Então, quando a gente precisa, a gente ocupa. Então, assim, é muito bacana. E a telemedicina, que é uma ferramenta que o ABC tem que usar, o Brasil tem que usar. Era isso que eu te perguntava. O cara sair de casa para fazer uma consulta de gripe, o médico olhando para ele vê escorrer os olhos, ele já sabe o que te dá. Você não precisa ir no pronto-socorro. Não precisa encharcar, Você não precisa ir lá pegar fila na UBS. Caraca. Entendeu? Isso é a tecnologia. E hoje nós temos ainda uma população de 30% que está envelhecendo ou está envelhecida. Mas já esse próprio envelhecido que vai chegar, ele chega, mas ele é tecnológico, porque ele já nasceu com a tecnologia. Aí essa ferramenta vai ser mais eficaz e eficiente ainda. Então, por isso, é aplicá-la imediato e rápido. Eu sugiro, né, que todo mundo faça isso. E é barato, Francisco, é barato, né? Quando você fala em ser barato, e aí que vem uma outra questão. Você falou, eu ia te falar justamente isso. Ah, mas é São Caetano. Aí você pergunta, por que? Porque São Caetano é uma cidade com qualidade disso, mas foi construído. Porque São Caetano tem 165 mil habitantes. Mas tem cidade com 10 mil habitantes que está totalmente de ponta cabeça. Uhum. Tem cidade com 100 mil que está totalmente de ponta cabeça, que está assim, a Deus dará. E aí, eu não quero fazer esse comparativo, porque o comparativo é muito ruim. Sim. É a mesma coisa de você julgar. Julgar é muito ruim. Sim. Mas você pega, por exemplo, Paulínia. Se você pegar o orçamento de Paulínia, ele proporcionalmente ele equivale a São Caetano. Então, são duas cidades que têm receitas boas. Nível Canadá. A renda per capita de São Caetano nível Canadá. Dá em torno de $3.500 por pessoa. Vê Paulínia e vê a gente. Sim. Por quê? Porque ela brincou com o dinheiro. Então, eles estão correndo atrás de algo que não precisava, que era só dar uma sequência. Então, assim, tamanho não é documento. O que vale em gestão pública é seriedade. Exatamente. E uma outra coisa que eu ia te perguntar, a nível agora Brasil. Você colocou aqui de uma forma muito simples, que eu digo, mas não simplória, simples de execução. Simples de entender. De entender. Né? Porque tudo é complexo, né? Eu levo nas casas remédio. Você vai lembrar que o Gilberto Kassab mandava entregar pelo correio. E chegava, era fantástico. Ele foi inteligente quando ele usou a estrutura do correio. Ele paga, empacota e chega. Nós entregamos. Mas a gente entrega porque teve um planejamento, tem uma equipe planejada, eficiente para executar. Eu levo fralda geriátrica na casa do acamado. Mas você tem que ter o cadastro, essa pessoa tem que tem que ser de São Caetano, ela tem que receber isso periódico, né? Mensal, mas é um mensal periódico porque é proporcional. Não pode falhar, porque se você manda um mês, não manda o outro, como é que fica? Aí você tem que ter feito o planejamento do dinheiro. O dinheiro não pode faltar, porque é ele que paga tudo isso. Exatamente. E isso é planejamento, isso é respeito ao orçamento. Você não brinca com dinheiro. Dinheiro não aceita desaforo. O dinheiro não aceita desaforo. Sim. Ele não aceita desaforo. Mas o que eu estou te falando na questão da cultura, Gilberto, é que ações tão
simples de se entender que você colocou aqui, aquela parte de um planejamento, você acredita que ela não é utilizada porque realmente, talvez o ponto de saúde seja o que mais tira a dignidade do ser humano, eu acredito. Saúde e empregabilidade, eu acredito, que é o que mais tira. Em lugares mais extremos. Eu sei que vai fugir agora da tua área, vou te colocar aqui numa seara. Né? Aqui, vai responder. Nordeste, Norte, esses lugares mais afastados. Mas essa solução que você colocou aqui, né, que São Caetano usa muito bem, não seria aplicável? Tipo assim, matéria. O cara tá lá, ele para ir para um hospital na cidade, ele tem que não sei quantos quilômetros, ele não tem essa conta. Cara, chega a ser. É desumano isso. Ô Francisco, existe duas coisas aí. Talvez até colocaria 3. Mas a primeira, nosso povo é muito simples. O que eu falei de grau de instrução? Quando você tem um grau de instrução maior, aí entra a educação, e você conhece muito bem, você consegue cobrar mais, você exige mais, né? Você sabe o ponto que você tem que aplicar, que você tem que cobrar, que você tem que exigir. Nosso povo é muito simples. Nosso povo se contenta com muito pouco. Nossa. Mas muito pouco, né? Então, aí você vai no Norte e no Nordeste, você deu como referência Norte e Nordeste, mas acontece aqui em São Paulo. Sim. Você vai nas favelas de São Paulo, eles recebem muito pouco. Porque esse discurso, todo mundo sabe que quando o poder público não chega, chega o poder amargo, né? Se nós sabemos disso, por que então o poder público não ocupa? Porque aquela sociedade não sabe cobrar. Ela é carente de informação. Aí chega para ele algo pequeno e ele se satisfaz, porque ele já não tem nada. Então, é grau de instrução. Primeiro caminho é instruir a nossa população. O Norte e o Nordeste está crescendo muito. Pernambuco, por exemplo, está virando a capital do nosso país em pesquisa. Então, chega investimento, chega gente capacitada, chega gente muito inteligente e, consequentemente, puxa a sua população. O mais jovem hoje já está vindo nessa esteira. Sim. Mas a gente ainda tem uma população ainda envelhecida, que é refém de informação, consequentemente, ele não tem como cobrar, ele não sabe o caminho. Aí você pega o representante dele, ele escolhe pelo nível dele. Aí você pega um representante, ele está falando, nós vai. Mas não dá, né? Século XXI, o teu representante tem que ter o mínimo de instrução, o mínimo de conhecimento. Ele não pode só pensar que aquilo é bom para ele, que aquilo serve ele, porque ele é isso ou ele é aquilo. A melhor soma é a distribuição. O mundo lá fora ensinou isso a gente. Você distribui, depois você soma. Sim. Aí todo mundo fica bem, todo mundo fica melhor, e quem já é bem fica muito melhor. Não é isso? Então, assim, nossa instrução ela é baixíssima. E o Norte e o Nordeste e outros lugares ainda carece disso. Aí, o que ele vai cobrar? Como é que ele vai cobrar? Se ele não sabe. Ele não sabe o que perguntar, né? Não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Aí ele demorando 2 anos para fazer uma consulta. Que você não está falando nem no exame e muito menos na cirurgia. Quantos nordestinos vêm para São Paulo, porque tem parente aqui, para usar a infraestrutura de São Paulo e depois voltar para lá, porque eles são apaixonados pelas suas terras. Sim. Que são suas raízes. Vem para se tratar, né, aqui, né? Agora você veja o tanto de dinheiro que o governo federal já mandou para lá. É muito dinheiro, e que manda todo ano. É muito dinheiro na saúde, na educação. Aí quando você vê os prédios, né, levando 20 anos para ficar pronto. As pontes, as aí depois fica pronto, aí você vê que não tem zelo, não tem zeladoria. Isso é falta de instrução. É triste falar isso. É muito triste. Você sabe o que é um carro bom, porque você tem instrução. Por isso que você sabe. Aí lá ele se contenta com o que chega para ele. Sim. E nem sempre é o melhor. Então, ficou muito claro isso para mim, né? Muito. O grau de instrução ele vai gerar a qualidade daquela região. Prioridade. Você pega o jovem nordestino, que já é instruído hoje, que ele já vem na modernidade, que ele faz cursos pela internet, etc. Você já vai ver que ele é outro, cara. Sim. Ele é outro. Ele é outro. Né? Se você pegar os artistas do passado nordestinos, um mais fantástico do que o outro, mas você não vê nenhum rico. Você já vê o novo artista nordestino tudo milionário, porque ele já tem outro grau de instrução, outra visão.
Outra perspectiva da vida, Sim, né? eles se amparam no advogado, no empresário. Sim. Repara. Então, é fundamental a gente instruir nosso povo. E eu acho que tem que parar de romantizar essa questão do... Como é que eu posso falar isso? Eu espero que as pessoas não me interpretem mal, mas romantizar a pobreza, romantizar a ignorância. O simples. Ele é simples, ele é simples. Cara, não é porque ele é simples... Que ele não pode ter as coisas boas. Que ele não pode ter as coisas boas. Sim. Lógico, a simplicidade não está na conta bancária. Exatamente. A conta bancária é financeiro. Você está falando em conceito, em valores, Sim. em disciplina, em instrução, né? E por falar em instrução... Só para te dizer, então, complementando a sua pergunta, então, eles lá, se eles têm grau de instrução, de conhecimento e de informação, eles vão poder cobrar do prefeito. Automaticamente... Do governador, do vereador, entendeu? Ele não vai se contentar com um tapinha nas costas. Sim. É muito pouco. Tem que ter o tapinha nas costas, tem que ter o carinho. Eu também dou isso. Sim. Tem que ter o romantismo. Mas, acima de tudo, tem que ter a escola boa, tem que ter o prédio da saúde boa, tem que ter profissionais bons. Aí a pessoa fala assim, mas por que o médico não quer trabalhar lá? Não quer trabalhar lá porque não tem estrutura. O médico também precisa de estrutura residencial, de lazer e de trabalho. E condição de trabalho. Aí ele chega lá e fala, mas como é que eu vou trabalhar aqui? A cadeira é horrível, a mesa é péssima, não tem um acabamento na sala do que ele vai atender. Ele olha e fala, eu vou trabalhar em São Paulo. Muitas vezes não tem a medicação que ele precisa aplicar. Ele vai fazer lá. Se ele tem, ele vai e leva a família, inclusive. Vai lá, morar aqui. Eu ouço muito isso em São Caetano. O profissional vem, ele conhece a cidade, começa a trabalhar na cidade, sabe que o final dele? Vou trazer minha família para cá. Vou te dar um exemplo recente de um nome forte. O atual dono do São Caetano, Jorge Machado, do Sul, do Grêmio. Passou por Minas no Atlético, que ele é sócio do Felipão. Conhece o Flamengo porque ele também tem passagem lá. Sabe onde ele optou em morar? Depois que ele conheceu? São Caetano. Pois é. Ele tem condição de morar onde ele quiser. São Caetano. Que cidade. Olha por onde ele passou, hein? Rio, Percebeu? Belo Horizonte... Sul. Ele tem negócios no Grêmio. Sim. Entendeu? Então, assim, por que ele definiu ficar em São Caetano? É por causa dos negócios? Também. Mas negócio ele faz no Brasil inteiro. E hoje, pela tecnologia, ele faz pelo computador, pelo celular. Mas a cidade, que estrutura. Sim. Oferece então, o mesmo médico que quer trabalhar lá no Norte e Nordeste, que é maravilhoso, ele tem que enxergar o quê? Estrutura. Senão ele não fica. Sim. Ele não fica. Agora, nós não sabemos disso? Todo mundo sabe disso. Mas tem que aplicar, não é só saber. Tem que executar, Tem que executar, Não tem adianta. que entregar. Perfeito, perfeito. Bom, falando em instrução, né, um outro grande pilar que agora entra na minha área, que eu gosto muito, é a questão da educação. Né? Em dado momento, eu e você conversando, né, lá no um café anterior a esse, a gente falou sobre quanto maior o nível de instrução e de capacidade que a pessoa, ou capacitação, vamos colocar dessa forma, né? Capacitação que a pessoa tem, menos a dependência dela. Né? Uma coisa que eu sempre falo, quem entende não depende. E esse fator de compreensão faz parte de um planejamento estratégico para que a cidade se torne assim, mais sustentável no que diz respeito à condição que você oferece ali para o seu munícipe, para quem é de São Caetano, na questão da educação. Quais são as frentes que você vê que fala, isso aqui vai mudar, fazer diferença desde ali Você já está há mais de 20 anos no poder público. Não precisa lembrar, viu? esse rostinho de 30 e pouco aqui. Eu sou um garoto. Mas hoje, assim, da sua gestão, você vê gente que nasceu, estudou, e agora já está na faculdade e estudou ali no ensino primário, tudo, esse tipo de coisa, toda a extensão da vida educacional. Como que você vê isso em questão de planejamento? Porque às vezes eu falo isso e a galera bate assim, o pessoal quer trabalho, Eu falo, não inverta os fatores. Todo mundo quer trabalho, mas que tipo? É a mesma coisa que fala assim, vou derrubar essa árvore com machado cego. Eu vejo a educação como um amolador de machado, e você?
Francisco, no passado, a gente via, e meu pai é um grande exemplo, né? Meu pai e minha mãe, eles ganharam muito dinheiro, né? Carregando pedra, tijolo, servindo refeição e colocando uma cama com lençol para as pessoas dormirem, no passado. Hoje, você não consegue ganhar dinheiro dessa maneira se você não tiver instrução. Sim. É fundamental. E aí parte de você montar uma estrutura desde a sua base. São Caetano tem, graças a Deus. Nós temos um acolhimento, lá a gente chama de EMI, de EMEI. Aqui o pessoal usa muito a expressão creche. Então a gente recebe a criança pela Organização Mundial da Saúde a partir dos seus 4 meses. E a gente devolve para a família no ensino médio formado. Caraca. Não tem. Agora, para isso, nós fizemos o quê? Também um planejamento. Estruturamos a creche, que é a IMI, depois a IMEI, depois o Fundamental 1, depois o Fundamental 2, e chegamos no ensino médio. A ponto da informação que eu vou te dar aqui, nós somos a única cidade do país que damos ao nosso aluno o ensino médio pela prefeitura. Os outros municípios é o Estado que dá. Sim. Que é uma catástrofe. Mas é uma catástrofe pelos profissionais? Não. É pelo conceito que se impôs nas escolas estaduais e faliram elas. É duro eu ter que falar isso. Tem gente que não aceita essa fala. Mas me dá escolas estaduais que você tem orgulho de citar. Eu deixo a prova aqui. Sim. E isso o que é? Falência, né? Nós, enxergando isso, nós preparamos a IMI, depois a IMEI, para atender a nossa população. Há orgulho de dizer, aqui não falta vaga nas nossas escolinhas, nas EMIs e nas EMEIs. A gente já enchia o peito para falar quando a gente ouvia São Paulo, Santo André, São Bernardo, falando, e as notícias dizendo, as mães viram à noite na fila para ter uma creche. Era isso que eu te Lembra perguntar. disso? Lembro, porque... E a gente olhava isso e falava, aqui não pode acontecer isso. Sim. Por que não pode acontecer isso? Porque eu estou olhando o outro? Não, primeiro eu estou olhando a mim, ao meu filho que pode precisar. Porque essa coisa financeira, hoje você tem, amanhã você pode não ter. E olhando se você hoje pode ter e amanhã não ter, você prepara uma estrutura para você e para o próximo. Porque você pode fazer uso dela um dia. E ela está pronta para te servir com dignidade. Gilberto, fazendo um íntere nisso que você está falando, mexe com outro ponto. Uhum. Existe uma pesquisa que diz que o primeiro fator de empobrecimento de uma família ou de qualquer ser humano é o desemprego. O segundo maior fator de empobrecimento são filhos. Sim. Né? Não sei se vocês sabiam disso. São filhos. Uhum. E quando você me fala isso, que a partir dos 4 meses, esse cuidado, esse zelo, tirar essa mãe dessa condição, tudo. É uma mãe que tinha uma vida assim, tem, né? Não tinha, mas que deveria e deve ter a sua vida continuada por uma escolha. Ó, eu quero continuar trabalhando, eu quero continuar. E muitas vezes é tirado isso dela pela condição de que ela, deixa meu filho com quem? Meu filho fica onde? Como que ele está sendo cuidado? Como que isso? Então, implica diretamente no desenvolvimento ali profissional e na carreira de muitas mulheres. Mulheres, homens, mais mulheres, sem dúvida nenhuma, mas, acima de tudo, no segundo momento dessa criança. Uma criança bem assistida, é natural que ela tenha um QI melhor, Sim. que ela absorve informações e ela aprende melhor. Porque a boa alimentação proporciona isso. Por isso que todos os profissionais nutricionistas falam isso. Olha, as pessoas precisam ser bem alimentadas. Perfeito. A criança mais ainda, mas mais do que isso, porque ela vai ser o que você der. O adulto não, mas a criança sim. Sim. Então, assim, você quer uma criança mais desenvolvida, com mais condição de aprender, você tem que alimentar bem, você tem que agasalhar bem. Ela não pode passar frio. Não pode, né? E a gente faz isso, a gente enxerga isso. Então, você vai nas nossas EMIs, nas nossas EMEIs, a criança é bem tratada, cara. Ela é bem tratada. Ela é bem tratada. A gente tem orgulho. Ela tem uma boa alimentação, legal. Ela tem um bom espaço. É muito legal. Aí ela vai para o ensino
Fundamental 1. Ela vai melhor, ela vai mais feliz, ela vai mais bem alimentada. É a questão cognitiva, né? Sem melhor, dúvida. Né? Tem problema? Claro que tem, porque você está lidando com pessoas, você está lidando com gente. E aonde tem gente, tem problemas, né? Mas a gente tenta minimizá-los. E a gente parte da visão clara que um espaço bacana, com profissionais bacana e com infraestrutura bacana e com um bom, nesse caso em mim, meio uma boa alimentação, um bom lazer, cara, a criança chega em casa feliz e a mãe recebe com tanta tranquilidade, porque o filho é muito sensacional para a mãe, né? A mãe, você quer ver uma mãe leoa, é você saber ela saber que o filho está sendo maltratado. Quando ela vai buscar o filho e vai para casa, ela sabe que se ele ficou gripado, alguém cuidou. Se ele passou frio, alguém agasalhou. E se ele passou fome, é a mesma coisa. E a criança precisa brincar, vai brincar. É fantástico, isso soma. E soma economicamente também, porque aí a mãe, o pai, ele pode projetar o dinheiro de outra maneira, porque esse assunto está equacionado. Perfeito. Né? Ele não precisa procurar uma moça para cuidar do bebê, porque ela tem que trabalhar. Uma empregada, deixar com a irmã, com a avó, com o avô. E tem uma coisa, a gente fornece período integral, aonde nem se falava nesse assunto, a gente já dava quem podia meio período e quem não podia a gente já dava período integral. Sim. Olha que tranquilidade. Que batia no outro efeito colateral, né? A mãe que colocava o período integral, ou período, meio período. Poxa, meio período porque ela não trabalhava, né? Sim. Ela podia, né? Sim. A gente entende que o conceito, e eu ouvia muito isso de uma diretora chamada Maria Helena, falava, Gilberto, na medida do possível, parte do dia tem que ficar com os pais. Sim. E a outra parte conosco. Aí a sociedade foi transformando, e maior parte fica conosco, menor parte fica com as mães, porque todos têm que trabalhar. Sim. Também já enxergava a importância do idioma na vida daquele aluno, lá na frente. Hoje todo mundo já sabe, mas nós enxergávamos quando ninguém sabia. Que legal. Pois é, e agora, só para fazer um pouquinho de marketing meu pessoal, porque esse é coletivo, isso não é só meu. Sim. Isso é dos prefeitos, de outros políticos, e que eu tenho apreço por todo mundo, desde que seja coisa boa. Eu estou colocando agora, eu vou conseguir dar a toda a população de São Caetano de 7 anos para cima 29 línguas, 29 idiomas gratuitamente online para todo mundo. Caramba. Que maravilha. A partir dos 7 anos. A partir dos 7 anos. Eu busquei a plataforma, está aí a tecnologia. Eu só fui buscar o que eu sei que tem. Porque aí eu fui na universidade e perguntei para eles, mas como é que vocês fazem? Aí depois eu fui numa escola particular e vocês? E aí peguei essas informações e estou aplicando para a vida pública. Isso é surreal, cara. Surreal. 29 centavos, é de graça. Surreal. É a tecnologia que eu te falei que é de graça. Ela é barata. Caramba. Mas mais uma coisa, São Caetano é a única cidade com orçamento municipal que dá bolsa de estudo para o seu universitário. Então a gente só não fala que a gente entrega o aluno de volta até a universidade, porque tem aluno que não vai até a universidade. Sim. Mas se for, tem bolsa. E nós praticamos isso há anos. A gente já entendia que a gente precisava ajudar. Caramba. Então, assim, aí você pode falar assim, mas só é possível porque tem dinheiro. O Brasil tem dinheiro. O Brasil tem dinheiro. Agora, aplicou mal. Tanto que está tendo que fazer de novo. Quando falam do Maluf, eu falo, olha, o Maluf tem uma coisa boa, a obra com ele não ficava parada, tinha planejamento, começava e terminava. Isso é uma economia monstruosa. Se você pegar agora a Globo, ela está dando que entregou um trecho de obra que levou 20 anos. 20 anos! Aí você vai olhar a obra, de um ano. Sim. Custo disso. Misericórdia. Entendeu? Então tem dinheiro. Agora, se o dinheiro você... Quantas mãos não passou, né? E mal feito, né? Mal administrado, sim, mal aplicado, começa, para, e o dinheiro está aí. Tanto está aí que 20 anos depois termina a obra. Sim. Agora, se você desafiar o dinheiro, ele vai te devolver com pobreza, com problemas.
Por isso que a gente brinca que dinheiro não aceita desaforo. Sim. Ele vai te devolver, só que ele vai te devolver te machucando. Empresa é isso, né? Nós tivemos agora recentemente uma discussão de reposição salarial do funcionalismo. E eu recebi o projeto do prefeito com 4,5 percentual de aplicação. E outros querem 10, e outros querem 15, porque é demagogia. E eu disse, olha, dinheiro não aceita desaforo. Se eu der mais do que o prefeito está propondo, significa que eu tenho que tirar de algum lugar, porque a prefeitura não gera riqueza, ela gera despesa. Ela não é uma empresa, ela só gera despesa. E ela precisa de dinheiro para pagar isso. Ela busca no contribuinte. Então, vocês me dizem quanto vai custar esses 10%, porque eu sei quanto vai custar o 4,5%, e sei que tem dinheiro para pagar. Sim. Vocês querem 10%? Não tem problema. Mas me diz quanto custa e de onde vai sair o dinheiro. Porque se for para aumentar imposto, vocês vão apanhar na rua. Total. E ninguém aguenta mais. Sim. Me dá de onde vai sair. Vai tirar da saúde, vai tirar da educação. Uma balança, né? Tem que... O dinheiro é o mesmo. Dinheiro não aceita desaforo. Então é com essa visão que acho que a gente vai bem. Entendeu? Muito bom. Muito e na bom. educação, bem melhor. Muito bom. E exemplo... Quando chega em setembro, Francisco, eu vou te dizer como é que nós pensamos. A gente já analisa quem está chegando, novo morador, a gente analisa o velho morador, a gente já olha onde foi para essa criança e a mãe que é aqui, e a gente já vai buscar a solução. Qual é a solução? Aquela escola precisa de mais uma sala de aula, a gente já constrói. Não, não dá. Tem que ser uma escola nova. A gente já faz a escola nova. A gente projeta naquele bairro e faz a escola nova. Então, atender. Sim, isso é gestão. Isso é gestão. A gente está ali de olho. Porque chega em janeiro, a mãe quer a vaga, e corretamente, porque a Constituição diz que educação, saúde e segurança, problema do poder público, é problema do Estado. Então, eu já sei disso também. Há quantos anos tem a Constituição? Sim. Olhando que é obrigação minha e que ela vai poder cobrar, porque eu tenho direito, então já planejo. Perfeito. É muito simples, mas desde que você enxergue e aplique. Perfeito. Nós estamos quase aqui na nossa reta final. Já? E... Rapaz, a nossa conversa aqui, ó, tá sendo muito boa. Mas nós temos aqui ainda um tempo. Duas coisas fundamentais que eu preciso falar contigo. Nós falamos aqui de saúde e educação e teríamos aqui como discorrer com esse assunto. Pode falar da universidade rapidinho? Lógico. Quando a gente montou o Instituto de Ensino Municipal, o Instituto Superior, que é o IMES, era uma universidade, uma faculdade pequenininha ali para atender, olhando o lado técnico que eu te falei. Ali, administração, direito, coisas bem básicas, mas que a gente já enxergava um grupo de pessoas migrando muito para esses cursos. Vamos então criar o Instituto Municipal de Ensino Superior, o IMES. E criamos. Criamos quem? A cidade. Eu só sou componente disso. E aí depois a gente viu que ela podia mais. E que muita gente falava assim, caramba, eu estudo em São Paulo, aqui não tem arquitetura, aqui não tem nada na área da saúde, o curso de publicidade é muito fraco, não tem jornalismo, não tem rádio, televisão. E a gente começou, aí um ano coloca mais alguma coisa. Outro ano coloca mais alguma coisa. E quando nós vimos que a gente tinha condição mesmo de ser grande, isso é planejamento, são 50 anos. Aí nós fomos buscar o quê? Reconhecimento na área da saúde. Mas saúde você precisa ter hospital. Porque a universidade ela tem que estar atrelada a um hospital. Aí nós fomos provisoriamente projetar o nosso e fizemos parceria com o Sírio-Libanês. Mas nós precisávamos ter autorização do Ministério. Nós fomos pedir. Mas aí a gente já era grande. Hoje, nossa universidade, na linha municipal, é a maior do país. Caraca.
É fantástico, cara. Nós somos a universidade, aí depois a gente passou a ser universidade, você precisa ter o reconhecimento Sim, para valorizar o currículo, o diploma daquele aluno. E hoje nós somos a maior do país, órgão público. Aqui no ABC, presencial, a gente bate longe, em qualquer uma das mais antigas, aí, Metodista, a Anhanguera, porque a gente aposta muito no ensino presencial. Tem o online, você sim. escolhe. Mas percebeu? E isso foi 50 anos. Vai lá ver o caixa da universidade, vai lá ver a estrutura. Você não vê aluno reclamando. São 13 mil alunos. Pá, você é louco. Você percebeu? Muito. Então, existe uma história, existe uma estrutura e firmeza. Quando a gente criou o IMES, o pessoal falava: é municipal, tem o direito de ser, tem que ser de graça. Você vai pagar através do seu imposto. E você vai ter esse de graça através de bolsa. Sim, Porque nós não podemos deixar de cobrar do de fora. sim, Porque é uma autarquia, é parceria público-privado, né? sim. E já naquela época a gente tinha que ter pulso firme, porque o aluno fala: mas é o direito público. Nós tínhamos que explicar, é um público-privado. Que legal. Entendeu? Então, Sim, total. É a solução de muitas coisas. 50 anos para chegar a ser a cidade que tem o maior percentual de pessoas formadas em universidade do país. Isso a gente fala com orgulho, Sim. cara. Era esse Nossa, dado que eu ia te perguntar, são 50%? 50%. E aí você não vê a nossa juventude na rua, quebrando farol, pinchando, quebrando orelhão. Orelhão porque é da minha época, né? Da minha Em também. praças, né? Você tem, mas na maioria das intervenções que a Guarda Municipal faz, ou a própria Polícia Militar, é gente de fora, é aquele desavisado que vem de fora, se dá mal porque a cidade é muito bem policiada, muito bem Assistida, né? assistida, mas você pega o endereço, não é aluno, não é gente, não é jovem de São Caetano fazendo essas Sim. besteiras. Por quê? Porque tem grau de instrução. E partiu desde lá da. Sim. Se eu quebro, eu estou quebrando o que é meu para colocar de volta. Eu estou pagando 2 vezes, 3 vezes. Nossa, esse conceito do é meu, Gilberto, acho que bate muito naquilo que tu estava falando, do grau de consciência e de instrução das pessoas, de eles não terem aquilo como deles. É uma E São pena. Caetano criou uma Tem, cultura tem. de que, assim, isso aqui é meu, essa rua é É meu. patriota. Esse ponto de ônibus Patriota. é meu, esse patriota municipal. Recentemente eu tava discutindo com um político que tem o adversário, tem o concorrente, está tudo certo, isso é saudável. E a gente está modernizando a avenida lá, e ele questionando isso. Eu falei assim: é porque só pode ser bonito na Europa, né? Só pode ser bonito nos Estados Unidos, só pode ser bonito no Japão. No Brasil, não, Não né? pode, né? Não pode, É a síndrome do porque vira-lata? você é pobre de visão, Exato, pobre de exato. valores, de conceito. Porque lá fora ele vai, viaja, caça, precisa de Roma, né? Monumento, museu, aqui não pode. Você é pobre. Nossa, meu Deus do céu. Agora, Gilberto, eu vou colocar uma questão aqui, né? Duas, tá? A última vai ser um pouquinho mais polêmica. Opa, claro. A gente falou sobre saúde, sobre educação. Cancelamos, né? Pincelamos, né? Uhum. Pincelamos. Eu acredito que tudo isso leva à qualidade de vida. Sim. Eu acredito muito, eu aposto muito em qualidade de vida. Eu tento me conduzir tendo qualidade de vida, fazendo com que os meus, na minha medida, quando digo os meus colaboradores, Uhum. meus alunos, eu prego isso dentro da minha ótica. Qual é a ótica do Gilberto hoje para o munícipe de São Caetano? E eu sei que você é um cara generoso para as pessoas que passam pela tua vida, né, sobre qualidade de vida. Eu acho assim, quando a gente escuta ou quando a gente fala que a vida é prioridade, né? Agora, a vida é prioridade e fica melhor quando você consegue viver ela bem, né?
Total. Não é isso? Então, tudo que você faz é pela vida. Por isso que você luta, né? Que você vai no hospital, você troca o coração, você tenta para a pessoa não ir embora, porque a vida é prioridade. Agora, viver bem é melhor ainda, né? Porque aí você sabe que a vida é importante, você está bem, você usufrui de tudo que está no seu entorno. E eu olho muito isso, né? E a instrução escolar dá com que a pessoa se cuide mais, se cuide melhor. Ele sabe o que ele pode, o que ele não pode fazer com o seu próprio organismo, ou o que ele deve fazer para não deixar chegar na catástrofe, porque ele tem grau de instrução. Perfeito. Fundamental a educação, né? Aí, com isso, ele fala assim, rapaz, fazer uma academia é bom, né? Aí a gente, olhando isso, a academia particular eu não posso dar, mas eu dou uma estrutura de rua, de parque, de clube, gratuito, que ele não perde nada para o particular. São Caetano tem um programa esportivo comunitário que dá mais de 60 atividades esportivas que você escolhe. Natação, tênis, vôlei, basquete, handebol, é muita coisa. Isso é qualidade de vida. Enxergando a qualidade de vida como prioridade, porque aí você vai viver bem, vai usufruir tudo que a cidade tem, você monta uma estrutura de lazer, parque linear, né, que as pessoas falam assim, eu faço academia, mas eu faço de graça, porque a minha cidade me dá. E se ele paga, eu respeito. Mas se ele quiser, ele tem por nós, né? Porque a vida é isso. Se a vida é prioridade, vamos fazer ela ser com saúde, né? Com bem-estar. Aí a gente proporciona, né, um bom esporte, um bom lazer. Sim. E aquele menos favorecido, que a gente torce para um dia ele ser bem favorecido, aí eu estou falando de dinheiro, a gente assiste ele de várias maneiras. A gente leva na casa dele, nós somos a única cidade do país que entregamos a cesta na casa do morador. Ele não sai de casa para pegar. Porque a gente entende, e isso é um conceito meu, e o Auric acatou isso no seu primeiro mandato, que é importante você assistir ele com uma alimentação que passe o mês, mas não expondo ele, Nossa, eu nunca ouvi isso. né? Eu nunca ouvi isso na minha vida. O que você está falando agora. Sim. Porque assim, eu nunca tinha percebido essa exposição de você ficar numa fila às 4 horas da manhã para pegar uma cesta básica, né, sem nenhuma informação nutricional das suas maioria das vezes, mas enfim, mas eu nunca tinha pensado por Porque exemplo. você tem, as pessoas têm vergonha. Você gosta de ser exposto, Francisco? Ninguém Em gosta. situação. Nós começamos a Posição de nossa conversa. fragilidade, Sim, vulnerabilidade. quando nós começamos aqui o nosso bate-papo, o que, que eu falei? Eu não gosto de chegar numa padaria e um cara me chama de ladrão, cara. Eu estou sendo exposto, Sim, não é isso? sim. E isso é em todo sentido. Então, se a gente não gosta, você não pratica. E eu disse para o Auric, falei, olha, nós fazemos bem, a gente já dá, que já é legal, Ótimo. você saber que tem. Primeiro passo. Aí eu falei, só que agora a gente não pode mais expor o nosso morador, ele não merece isso. Nós fizemos uma logística e ele falou assim, mas eu não sei fazer isso. Eu falei, eu sei. Você deixa que eu faço. Opa. E eu fiz toda a logística junto com a empresa na época, dos carros, tudo. O Francisco, funciona igual uma luva. Agora, vou te dar um exemplo da quantidade. Sabe quantas são? Mês, 10 mil. 10 mil É, entregues na casa. na casa, 10 mil? 10 mil. Só isso. Não, eu penso assim. Você viu? É um pouco número para grande. um número, mas é um número grande. Grande, é isso que eu Essa quero logística dizer. de entrega. Sim, a logística é fantástica. Você tem um galpão lá com todas elas e você colocar 2, 3 pessoas para entregar na mão. Não é fácil, mas não é fácil, mas entra naquele campo da exposição que tu falou. Uhum. Então, agora, você fazer essa entrega, a sensação que isso gera na pessoa. E só que aí, no início, teve problemas. Se eu fosse político de zona de conforto, parou. Entrega lá no galpão, manda retirar, já estou dando. Porque essa colocação já é ignorante, né? Por si só, eu já estou dando. Eu já estou dando. Isso é ignorante. Entendeu? Você quer mais o quê? Pois é. E olha que legal. Aí hoje eles recebem, só que a gente é duro. Passou.
tem que estar com o cartãozinho lá e receber. Se deixar um familiar sem o cartão, não recebe. E aí você vai ter um castigo, você vai buscar. Você tem Disciplina. disciplina. Se você faz um trabalho disciplinado, você tem que exigir uma contrapartida disciplinada também. Sim, o pessoal faz. O pessoal faz. Nem reclamou. Mas vocês têm que colaborar, porque aí vai ficar bom para todo mundo. Você doutrina a ter uma logística, né? Agora eu vou te mostrar outra coisa. Esse planejamento, essa logística que nós fizemos para a cesta básica, me deu para o remédio, me deu para a fralda, me deu para tudo. Então, se eu quiser agora saber quem é o cidadão, aonde mora, e levar para ele alguma coisa, está na mão. Então, não só atendeu a cesta, atende outros segmentos que também precisava chegar em casa. O cara que te pede um remédio, R$50, ele precisa de facilidade, porque o transporte para ele é ruim, né? Sim. E a gente facilitou. Mas mais que isso, a gente chegou no tarifa zero. Ninguém paga ônibus em São Caetano. O evento que nós fizemos, né, o ano passado, que você foi um das pessoas que me apoiou bastante, o Mundo Pro VHE, pessoal, foi um evento que reuniu pessoas do Brasil inteiro. E uma das coisas que eu ouvi, isso aqui não paga ônibus? Porque o pessoal vieram de fora, se hospedaram aqui na região, né? Tudo tal. E quando entraram dentro do município de São Caetano, muitos se hospedaram lá, veio gente do Brasil inteiro, para vocês terem ideia. Manaus, Fortaleza, Recife, enfim, de tudo quanto é. Todos os estados do Brasil vieram e até gente de fora, que veio do Paraguai e da Argentina, se não me engano. E quando chegaram aqui, se surpreenderam com a gratuidade do transporte coletivo. Realmente, vocês fizeram transporte público, porque eu sempre questionei isso. Peraí, transporte público? É público porque ele tem um público, ou ele é público porque ele é do... Então, assim, realmente, São Caetano conseguiu cumprir. E você colocou muito bem, Francisco. A Constituição, ela é clara. Transporte público é obrigação do Estado. O privado, não. Quando você cobra, você está agindo como privado. Sim. Perfeito, perfeito. E é essa clareza que a gente tem. Exatamente. Aí, olha que interessante. Eu vou debater muito isso agora, porque o pessoal falou assim, nós temos um bairro que as pessoas andavam muito a pé. Consequentemente, essas pessoas passavam, pegavam a sacola, compravam alguma coisa e descia para ir para o teu trabalho ou para ir para casa, porque é uma avenida que passa muita gente de a pé. Passava. Agora, eles pegam um ônibus, é de graça. Sim. Certo? Aí eles passam de ônibus nessa rua. Aí as pessoas falam assim, mas diminuiu meu faturamento. Porque vem outras consequências. Aí eu vou dizer para eles, como é que vocês contrapõem isso? Promoção, chefe. Atrativos. Sim. Eu sou comerciante. Como é que faz o Brás com aquelas 1.500 lojas lá? Aí o cara vence aonde? Na criatividade, na promoção, sim, na qualidade do produto, no inovador. Agora, você vai falar que o projeto é ruim? Não. Você tem que ter coragem para falar isso para mim. Coragem. Ou para quem usa. O cara vai falar que está de brincadeira, né? Não, não, mais insano. Então, mas o cara não questiona. Então eu vou ter que dizer para ele que eu vou ter esse debate agora, né? Eleições. Sim. É uma dor velada, é uma... Isso, mas ele solta, né? Ele solta, né? Ele solta, devagarzinho chega na vida da gente. Questionamento velado. Sim, mas aí ele tem que ser criativo para fazer essa pessoa, ou no início, ou no meio do dia, ou à tarde, no final do dia... Descer naquele ponto de ônibus que está de perto dele. Comprar dele. O mesmo esforço, é menos. O esforço que a pessoa ia ter que caminhar e passou na frente ali da... Agora, se ele não fizer nada... O ponto final dessa pessoa... Quem fez vai chamar atenção. Lógico, aí o centro, por exemplo, ele está levando vantagem. Sim. Porque lá no centro já tem um conglomerado porque grande. Porque ofertou melhor também. Sim. Então, assim, eu vou ter que falar isso, mas é o evidente, sim, né? É o evidente, né, do livre mercado e da concorrência. Mas a gente está falando de algumas coisas aqui, né? Sim, é apenas uma ponta, né? Apenas uma fatia do que a gente encara como qualidade. Ela chegou para mim e falou assim, vocês, para a inauguração do teatro, veio com o seu Jorge.
E nós trocamos, Meu Deus do nós céu. trocamos a entrada por 1 quilo de alimento não perecível. Também tem uma troca, né, para a gente assistir outras necessidades. É porque você pode, né? Você pode pagar, então você acha que isso é caro, né? Nós achamos que é barato, porque a gente está atendendo uma sociedade que não pode. Ela não pode ir em São Paulo assistir um show e pagar 500 No Credit Card pau. Hall e no, A enfim, gente, nessas a casas. gente proporcionou que ele viesse com 1 quilo de alimento e conseguisse o ingresso. Fantástico. Entendeu? Então, o que é caro para você, né? Eu acho que é Fantástico. barato para a gente. Porque há esse questionamento, né? Quando não se faz nada, há o questionamento, esqueceu. E quando se faz algo com qualidade, eu acredito que você também deva ter esse questionamento. Gente, eu acredito que eu vou ter que chamar o Gilberto aqui mais umas 2 vezes aqui, porque tem assunto pra caramba. A mais de metro. E porque você começou falando algo, Gilberto, aqui muito interessante. Você falou algo do tipo assim, a gente tem que pensar o que eu quero para mim, e aí, assim, antes de ofertar algo, antes de fazer algo pelo outro, eu tenho que pensar aquilo que eu quero para mim, aquilo que é bom para mim, né? Como é que eu gostaria que fosse? Como que eu gostaria que fosse? Então, esse foi um dos motivos, pessoal, que eu trouxe o Gilberto aqui para compartilhar um pouquinho né? É aquilo que eu quero, é aquilo que eu gosto. É aquilo que eu gosto de ouvir, é aquilo que eu gosto de consumir, é aquilo que eu gosto de conviver. Eu acredito que nós somos a frequência de onde, com quem nós convivemos, e eu trouxe o Gilberto para que ele pegasse essa frequência também, pegasse essa visão. Tanto os moradores de São Caetano, que já conhecem muito o Gilberto, são até como exemplo para a gente mesmo, né? Gilberto, para a gente encerrar por hoje, tá? Vai ser polêmico isso que eu vou te falar. Ser ou estar um vereador. Aí você usa o termo que você, eu sou ou eu estou, né? Eu vejo muito você como ser. Eu acho que você é assim toda hora. Na feira você é desse jeito, em casa você é desse jeito. Pelo que eu te conheço, eu vejo desse jeito. Eu vejo muitas pessoas entrando despreparadas com outros intuitos. Eu acredito que a intenção, ela move muito a nossa vida, né? Então, eu quero ser vereador por quê? Eu quero ser vereador. E eu vejo muitas pessoas despreparadas que nem sabem qual é a função de um vereador e entrando lá, e até por um populismo, até por um movimento que criou, consegue se eleger e vai lá e tudo. E eu não quero falar mal de ninguém. Não é meu intuito hoje falar mal de ninguém. Mas eu vejo você extremamente preparado, cara. Não tem uma questão que eu coloquei aqui para você que você já não tivesse, não um roteiro pronto, mas que você não tivesse plausibilidade para falar daquilo. Eu não estou puxando saco, nem preciso disso, mas é que isso é muito forte. Tudo que eu te falei aqui, você tinha alguma ação que foi feita. Você não arredondou, você não escorregou, você não sabonetou, como dizem, tudo. Como que se deu esse preparo para chegar nesse nível de gestão? Cara, eu vou falar uma coisa, pode ser uma imbecilidade que eu vou te falar agora. Não deveria ter um treinamento para vereadores, não. Eu não sei se isso já existe. Mas, tipo assim, o Gilberto pegar e falar, o Gilberto, olha, esse cara já está aqui, ó, no 6º mandato dele. Vamos entender um pouquinho, vamos ver qual que é as funções de um vereador e onde a mão de um vereador pode alcançar e o que ele pode fazer pela cidade dele. Eu não sei, pode estar sendo uma loucura, mas um treinamento, não apenas categórico, mas de execução, de comportamento. Francisco, primeiro, eu acho que eu nasci com essa vocação. Então você precisa ser vocacional. Aí, quando você tem a vocação, você melhora a cada dia, né? O exercício do dia a dia faz você ser melhor. E você já está nisso há muito tempo. Ninguém é bom naquilo que faz pouco. Isso. Então, assim, eu acho que o meu grande diferencial, que outros também têm, é ter nascido com essa vocação. Eu nasci com a vocação de servir publicamente, porque o homem público é conhecer a arte de servir, né? Então, é vocacional. Os outros são políticos, eu falo muito isso, tem político de ocasião, né? O que é o de ocasião? Pinta uma moda, ele entra e ganha. Ou o pai quer. O pai era político, ou não político, mas tem uma condição financeira boa e enxerga descarregar isso no filho. Ele ganha? Ganha, porque o político de ocasião também ganha. Mas ele não se sustenta, ele vem e depois vai embora. Sim. Porque a sociedade o identifica como um político de ocasião, não um político de vocação. Os que mais ficam são os vocacionados. Eu poderia citar para você aqui o Paulo Maluf, o próprio Sarney.
São vocações. Você conversa com esses dois homens, é uma sabedoria, é uma cultura, que você fala, meu Deus. E por que ele exercita na vida pública? Porque ele nasceu com vocação. Porque o nego pensa que o Sarney, como o Maluf, é dinheiro, eles são milionários. Todo mundo sabe que o Maluf nasceu na vida e nasceu abençoado financeiramente, né? Então, assim, são vocações. Agora, você pega outros políticos que vieram e sumiram. É porque ele era de ocasião. De ocasião. Ele vem, quando ele vê aquilo, o que eu estou fazendo aqui? É um pássaro fora do ninho. O Kiko do KLB, Ademir da Guia, Birubiru, Cacique Juruna, cadê eles? O Maluf está numa cama e nós estamos falando dele aqui. Sim. O Sarney fez 95 anos. A República foi até ele. Entrarão para a história do país, né? Não, Nos livros de história, se houver livros futuramente, entrarão para os livros da história do Brasil. Então, você entendeu? Então, eu acho que o Gilberto é vocacional. Agora, tem cursos, aí tem que ter humildade. Sim. Se você quer continuar na vida pública, mesmo que você tenha caído por ocasião, por um desejo de um pai, por um momento de que vive a cidade ou o país, está tudo certo. Mas você tem cursos que te deixam melhor. Sim. E aí, você ficando melhor, você vai decidir sair ou ficar com mais consciência, com mais preparo. Porque é possível você preparar. Sim. É possível, mesmo que você não tenha nascido com vocação. Você vai, talvez, não ter um discurso tão primoroso como o outro, mas você tem o conhecimento técnico porque você foi se capacitar. Eu vejo duas coisas: conhecimento técnico e comportamental. Se hoje eu, Francisco, fosse entrar numa carreira política, eu iria chegar em você e falar assim: me dá uma consultoria? Me orienta. Quanto você cobra, você não cobra? O que você vai? Me dá uma consultoria. Pra saber que passo que eu vou levar. Você tá entendendo? Porque, cara, você tá recebendo dinheiro ali público, você tá ganhando para isso, você se candidatou para isso, você foi por livre e espontânea vontade para fazer aquele serviço, e quando você não o faz, ou faz de forma indevida, você, cara, aí entra naquilo que você falou. Eu não quero entrar na padaria e ser chamado disso ou daquilo, entrar no conceito pejorativo que se criou devido a esses. Eu não sei se eu não vou colocar o nome profissionais, mas pessoas com intenções ruins ou com o despreparo. Então, eu acho admirável a forma como você executa tudo isso, né? Se você me permite, óbvio que eu respeito. A vocação, ela existe, mas se ela não for treinada e trabalhada, ela definha. Nós temos um prefeito em São Caetano, eu sou líder de governo, fui líder de governo Tortorella e sou líder de governo Auríquio. E é um bom comparativo. O Tortorella, ele era político, ele nasceu para ser político. E o Auríquio é gestor. Nasceu para ser gestor. Aí o que você faz? O Auríquio sabe que ele não é político, mas ele tenta ser político. Então ele tem a humildade de se esforçar para entender o que é político. E o Tortorella não era gestor. O Tortorella foi professor, foi juiz, foi deputado, foi vereador e prefeito. Ele só mandou. Nunca geriu. Não, mas ele fazia de tudo para ser gestor. Perfeito. Aí a humildade. Ele entendeu o ponto fraco, né, dentro do que ele seria exigido, né, ambos, né, tanto que era gestor e não era político, como que era político e não era gestor. E aí dá seu resultado. Aí o resultado vem, sim. Aí você é admirado pela sociedade, o Auríquio é admirado como gestor e político, o Tortorella como político e como gestor. Muito bom. Gente, a gente teria aqui, mais muita lenha para queimar, mas já está feito aqui um convite para um segundo episódio, junto com meu querido amigo Gilberto. E eu faço aqui novamente a frase dele. Eu só trago aqui para vocês, e vocês sabem disso, aquilo que eu gosto, aquilo que é bom para mim, e eu quero compartilhar com vocês, sabem o carinho que eu tenho por todos vocês, o carinho que eu tenho pelo Gilberto, tá? E provavelmente, Mundo Pro 2024 vai continuar em São Caetano, mas vem novidade aí, mas
Isso daí são informações para os próximos capítulos, certo? Bom, pessoal, muito obrigado por compartilhar, por estar aqui junto com a gente. Se você tiver alguma pergunta para o meu querido Gilberto, vem aqui e coloca nos comentários. E para encerrar, Gilberto, eu quero que você mande um recado. Como que a galera, como que o pessoal que nos assiste te encontra? Qual rede social? Qual é a via de contato aí que eu tenho com o Gilberto? Pô, gostei desse cara, quero conhecer melhor a história dele, quero acompanhar mais o trabalho dele, quero caminhar com o Gilberto. Como que manda para essa... pode ficar mandando aqui, né? Falando diretamente aí para quem está nos assistindo e nos escutando. Bom, ferramenta hoje, Instagram, Gilberto Costa Oficial. Gabinete, 4228-6033. Mas eu tenho uma outra coisa que eu faço, Francisco, que eu faço com muita tranquilidade. Meu WhatsApp, o meu, 97334-4030. Isso é direto comigo. Então, Gilberto Costa Oficial, Instagram, telefone do gabinete fixo e o meu WhatsApp direto. Ô Francisco, você sabe por que eu faço isso? Posso terminar falando isso? Quando eu vou numa casa, num comércio ou na rua pedir o voto, a pessoa vota no Gilberto Costa. Então é justo que pelo menos o primeiro contato ele tenha com o Gilberto Costa. Depois eu posso pôr meu assessor para atender, para cuidar do assunto, mas o primeiro contato em São Caetano as pessoas fazem comigo, porque foi o Gilberto que foi eleito, foi o Gilberto que foi pedir na sua casa o voto, então é justo isso. Isso é respeito. Perfeito. Consciência do que eu sou, de que forma eu cheguei, por isso que eu devolvo. Que preço, hein? Tudo tem um preço. Tem, claro. Mundo. E para a gente concluir, obrigado, né, pelo carinho de todos, seu em especial, que bate-papo agradável. Muita gente pede a Deus só saúde, né? Amém. Amém. Então, saúde para todos. É isso aí, pessoal. Anotaram aí? Aqui embaixo vai estar o endereço do Gilberto, tá? Os endereços de WhatsApp, de Instagram e do gabinete dele. Poucas pessoas dão a cara a tapa dessa forma, num bom sentido, né? Falando assim, está à disposição, está ali aberto para um diálogo, aberto para curiosidades ou para conhecimento que você queira adquirir mais com o Gilberto. Bom, pessoal, valeu por hoje, é isso. Espero que vocês curtam. Qualquer dúvida, se quiser mandar pergunta para o Gilberto, coloca aqui embaixo, manda aqui nos comentários que a gente manda para ele e eu tenho certeza que ele e a equipe dele vão responder. Gilberto, meu irmão, satisfação imensa. Valeu, pessoal, até a próxima.